Oi, bem-vindos a um novo vídeo no meu canal. E esse vídeo eu vou falar novamente de viagem. Geralmente no meu canal eu tô falando muito de viagem. Eu acho que eu posso dizer que meu canal é um canal de viagem. Não sei. Esse vídeo vai ser falando um pouquinho dessa última viagem que eu fiz, falando quanto eu gastei. Os preços das coisas, geralmente, preço com alimentação, acomodação, hotel, transporte público, passagens e tudo. Essa viagem que eu fiz foi de uma semana, exatamente uma semana. Eu fui numa segunda e voltei na segunda. Eu fui, na verdade, meio que trabalho. Então, teve algumas coisas que eu não gastei, que geralmente quem vai viajar gastaria. Por exemplo, para quem não sabe, eu faço intercâmbio de au pair e eu tive que levar o kid. Eu vou usar essas palavras de au pair porque quem é au pair que estiver assistindo o vídeo já entende. Quem não entendeu o que é, me pergunta nos comentários que eu explico. Eu fui levar o kid na casa da tia e no caso a Hot Mom pagou as passagens, minha e a dele, claro, para DC. Então eu não tive gastos para viajar para DC e nem para voltar. Então esse gasto eu já diminuí no meu bolso. Eu fiquei na casa da tia dele em DC. Então eu não gastei com acomodação em DC. Eu também fiquei em Filadélfia no Couchsurfing. Quem é pobre que viaja sabe o que é Couchsurfing. A gente fica na casa de pessoas estranhas, mas que elas estão no aplicativo. É bem seguro, não teve nenhum problema. Então, eu vou explicar quanto mais ou menos eu gastei nessa viagem que eu fui para Nova York, fui para Washington DC e fui para Filadélfia. Fui 3 lugares em 8 dias. 7 dias, 8 dias mais ou menos. Primeiramente com transporte. Eu anotei aqui no meu celular porque eu esqueço de tudo. Com passagem. Como eu disse, eu não gastei com passagem de Boston, que é onde eu moro, para DC. E nem de DC de volta para Boston. Mas o que eu gastei foi a passagem de ônibus de DC, Washington DC para Filadélfia, de Filadélfia para Nova York e de Nova York de volta para DC. De volta para DC para pegar o voo para Boston. Então eu gastei bem baratinho, as passagens são baratas. Eu acho muito barato. Eu lembro que eu paguei $10 de Washington DC para Filadélfia, paguei $12 de Filadélfia para Nova York e de Nova York para DC eu paguei $12. Então eu achei muito barato. Total de passagens eu gastei $34. Pensa aí, viajar para 3 estados dos Estados Unidos, pagando somente $34, muito bom. De Airbnb, eu só gastei em Nova York, porque como em DC eu fiquei na casa da tia dele, economizei. Em Filadélfia eu fiquei no Couchsurfing, que eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco, economizei. Então só fui pagar Airbnb, hotel em Nova York. Em Nova York eu gastei $80 com Airbnb. Eu fiquei 2 noites em Nova York, gastei $80, $40 por noite, porque eu aluguei em cima da data. Pode achar mais barato em Nova York, sim, mas eu aluguei em cima da data, eu paguei esse preço. Também não é tão caro, né? Então, total com passagens foi 34 e com acomodação foi 80, porque eu não paguei acomodação numa parte desses lugares. Passeios. Em Washington DC, todos os museus, todas as atrações são grátis. Eu visitei o Jardim Botânico, como vocês já viram no vídeo. Eu visitei todos os museus, Museu de História Natural. Visitei a Casa Branca, eu vi do lado de fora, não precisei pagar. O Monumento de Washington. Todos esses lugares foram grátis, então eu não gastei nada de passeios em Washington DC. Em Filadélfia, eu tive sorte, ou azar, não sei, porque eles estavam tendo um problema com o governo. O governo não estava pagando as pessoas que trabalhavam para o governo. Então todas as atrações estavam fechadas um dia antes de eu viajar. Como eu dei um pouquinho de sorte, todas as atrações abriram no dia que eu cheguei e elas não estavam cobrando nada. Não estava cobrando nada para entrar. Então eu fui no Sino, que eu não sei se o Sino cobrava ou não, mas só sei que eu não paguei. Eles abriram, mas o governo não estava pagando, eles também não estavam cobrando da população. Eu fui também onde a Constituição dos Estados Unidos foi assinada, que era pago sim, mas eu não paguei. Eu visitei também, fui no ringue de patinação, não paguei porque eu ganhei o ticket do meu host do
Couchsurfing, ele me deu ticket de comida, que eu vou chegar nesse ponto ainda, mas ele me deu ticket também de patinação, então eu não paguei patinação. Ele me deu ticket de 2 museus, que vocês já viram o vídeo do museu, então eu não paguei pro museu, que se eu não me engano, esses preços do ticket do museu eram 30, 20 dólares, então não é baratinho, mas eu não paguei. Tudo que eu visitei mais ou menos em Filadélfia eu não paguei também. E já em Nova York, deixa eu lembrar para ver se eu não anotei aqui, mas eu não lembro se eu paguei algum passeio em Nova York. Não paguei nenhum passeio em Nova York, isso, porque em Nova York eu fui na Times Square, como vocês já viram, fui no Central Park. Eu devo visitar muita coisa em Nova York, por isso que eu tô voltando na minha próxima viagem. Mas eu visitei bastante lugares e de graça, né? Não gastei nada. Então a única coisa que eu gastei de passeios foi nada. Não gastei nada de passeio. Sobre comida. Então, como eu já disse em alguns vídeos atrás, a comida vai depender da pessoa, porque cada uma pessoa tem um orçamento diferente, então vai gastar mais ou menos, dependendo do que ela queira. Como eu fiquei na casa da tia do menino em Washington DC, eu tomava café lá e jantava à noite. Então, durante o dia, eu só comia na rua, comia geralmente Chipotle, que é baratinho, ou McDonald's, ou Burger King. Então, geralmente eu comia fast food. Então, eu vou colocar mais ou menos, em média, 100 dólares de alimentação para esses 3 lugares. Em Washington DC, que eu só almoçava na rua, mas tomava café em casa. Quando eu fui para esse host do Couchsurfing em Filadélfia, ele me deu ingresso de comida, me deu 2 ingressos de comida de jantar, tipo de comida regional, da região. Então eu não gastei com almoço na Filadélfia. Então eu comi almoço, não paguei, e também, acho que se não me engano, só comprei fast food quando precisei. Então gastei bem pouco de almoço. Já em Nova York, sim, eu comia fora de manhã, meio-dia no almoço e à noite no jantar. Então Nova York eu gastei um pouquinho mais, mas também não foi tanto, porque geralmente eu tomava café num lugar barato, comia num lugar barato meio-dia, ou Chipotle, ou algum fast food, então de noite também a mesma coisa. Então eu vou colocar em média 100 dólares, mas eu não gastei 100 dólares com certeza com comida. Vou colocar isso, porque geralmente as pessoas que viajam, né, não comem na casa das pessoas como eu comi, como eu tive sorte. E transporte público. Não, transporte. Bom, como a tia do menino, do Kid, morava um pouquinho afastado de Washington DC e não tinha transporte tipo ônibus fácil, eu pegava Uber. E eu tinha desconto do Uber, então eu tava pagando geralmente 5 dólares para ir pra rua e 5 dólares para voltar. E eu fiz isso umas 6 vezes, 5, 6 vezes, se eu não me engano. 4 ou 5 vezes. Então eu gastei em média uns 25 dólares de Uber em Washington DC. Já em Filadélfia, tinha transporte público e ônibus. Então eu gastei mais ou menos uns 10 dólares de ônibus, porque a passagem era baratinho e eu fiquei poucos dias. Então eu não gastei muito dinheiro com transporte público em Filadélfia. Em Nova York, eu fiz o passe de metrô. E eu lembro que eu coloquei 15 dólares de metrô. Acho que cada ticket, cada viagem custa 3 dólares, eu acho, custa 3 dólares. Então, foi o suficiente para me fazer viagens, porque eu ia do Airbnb para o centro de Nova York, andava muito, porque os lugares no centro ali é perto, voltava de noite e fazia esse trajeto. Então, eu gastei mais ou menos uns 15 dólares de transporte público. Então, vamos colocar 25 mais 15... 30, 40, com mais 10 dólares de metrô, de ônibus. Em Filadélfia eu gastei em média 50 dólares de transporte. Então no total, vou fazer as contas aqui porque eu esqueci de fazer as contas de novo no celular. As passagens, que foram 32, mais o Airbnb de Nova York, que custou 80. Os passeios eu não paguei nada. Comida eu vou colocar em média 100 dólares, mas eu com certeza gastei menos. E o transporte público, 50 dólares. Porque eu peguei muito Uber, né? Depende de quem for, também não vai gastar dinheiro com Uber. No total, deu 264 dólares de uma viagem de 8 dias. Então,
eu achei muito pouco, porque eu viajei e visitei muitos lugares, mas lembrando que eu tive a oportunidade de ficar na casa de pessoas que eu conhecia, no Couchsurfing, que vocês não conhecem, mas eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, que a gente fica na casa de pessoas desconhecidas, mas que vale muito a pena. E eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho mais também como é o meu processo de au pair, que eu sou aqui, moro aqui em Boston como au pair, e vou fazer um próximo vídeo falando sobre isso. Espero que vocês tenham entendido, porque eu falo um pouquinho rápido, não sei se deu para entender, mas o mais importante é que acho que vocês conseguiram entender que dá para economizar viajando para fora. Sempre há um jeito de economizar e dá para viajar mais economizando. Então, até o próximo vídeo.